O objeto de conhecimento desta aula é a correção da atividade proposta 2 do roteiro de estudo 12. Então, nós vamos contemplar aí dentre as atividades propostas, a aula 3 e a aula 4, que é realmente a correção, né, da atividade remota 2 do roteiro 12. Como eu disse no vídeo anterior, eu coloco para vocês o gabarito da atividade, mas eu não detalho a correção. A correção detalhada, ela vem no vídeo. Na questão 1, que valia 4/10, dizia o seguinte: um resistor ôhmico, quando submetido a uma diferença de potencial de 20 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 4 amperes. Qual a diferença de potencial nos terminais dos resistores quando este é percorrido por uma corrente elétrica de 1,2 amperes? O que acontece na questão é o seguinte: são duas situações distintas, né? Na situação 1, existe a passagem de uma corrente elétrica de 4 amperes. E na situação 2, essa passagem de corrente ela diminuiu para 1,2 amperes. Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é achar a resistência da situação 1. E para achar a resistência da situação 1, nós vamos aplicar a primeira lei de Ohm. E a primeira lei de Ohm, né, como vocês já sabem, a famosa RUE. A gente vai substituir aqui os valores. A tensão é 20 volts e a corrente na primeira situação é 4. Portanto, a resistência na primeira situação é de 5 ohms, né? Agora nós vamos tentar descobrir qual é a tensão elétrica na segunda etapa. Por quê? A diferença de potencial ela vai mudar na segunda etapa, né? Quem é a diferença de potencial da segunda etapa? Porque eu não vou mudar a resistência. A resistência 1 é igual à resistência 2. Ela foi mantida a mesma resistência. Eu não mudei o fio. O que eu mudei foi o gerador, a fonte. Qual é a diferença de potencial dessa nova fonte? Então é isso que eu quero descobrir. Primeira lei de Ohm também, só que eu vou isolar a tensão. Para isolar eu passo a corrente multiplicando, fica resistência vezes corrente, né? Só que aqui é a segunda corrente. Então quem é essa diferença de potencial? Vai ser a resistência da primeira situação, que permaneceu a mesma, vezes essa corrente aí, que é 1,2, ok? Isso aí vai dar 6 volts. Essa é a nossa resposta. A questão 2, que também valia 4/10, alguns elementos passivos de um circuito elétrico são denominados resistores ôhmicos por obedecerem à lei de Ohm. Eu peço perdão pelo erro de digitação. Ohm não se escreve assim, é OHM. Tal lei preconiza que, a alternativa correta é a letra C. Mantida constante a temperatura do resistor, sua resistência elétrica é constante, independente da tensão aplicada. Ele está dizendo aqui que a tensão não é uma variável importante em relação à resistência do resistor. Ou seja, se eu mudar a tensão, isso não vai alterar na resistência, porque o resistor não depende da tensão aplicada no circuito, depende de outras coisas, como por exemplo, depende do material com o qual é feito o resistor, que dá aquela constante de resistividade. Então, cada material tem uma resistência, tem uma característica, depende das dimensões desse resistor. Se ele for, por exemplo, um fio cilíndrico, vai depender da área transversal dele e do comprimento desse fio. E depende também da temperatura desse resistor. E é nisso que vocês têm que ficar ligado, porque quando a gente vai resolver uma questão, a gente sempre fala em relação à temperatura, ou então a gente considera uma temperatura ambiente, mas a gente tem que lembrar que a temperatura vai influenciar sim. E de onde é que surgiu isso? Surge da segunda lei de Ohm. Aqui está o Rho que eu falei, que é a resistividade do fio, ou seja, essa letra aqui nos diz que
A resistência depende do material com o qual é feito aquele fio. Se ele foi feito de cobre, se ele foi feito de alumínio, de zinco, de níquel, do que ele foi feito, né? E a partir dessa letrinha aqui, é a partir dela que eu vejo que a resistência também depende da temperatura, porque existe uma influência da temperatura. Essa é a resistência, é a temperatura de 0 graus Celsius. E essa resistência aqui que fica fora, que às vezes a gente coloca um T no subíndice, é a resistência na temperatura que a gente está analisando. Então, por exemplo, não é 0 graus, é 25 graus Celsius. Então, eu quero saber qual é a resistência desse material se a temperatura aumenta para 25 graus Celsius, né? E esse aqui é o coeficiente de temperatura do metal, tá? Então, cada metal vai ter o seu coeficiente de temperatura. Por isso que a letra C, que é a correta. Questão 3, 4 décimos também. A chave de ligação de um chuveiro pode ser colocada em 3 posições: fria, morna e quente. A resistência elétrica que aquece a água varia com essas posições, assumindo não respectivamente os valores média, baixa, alta. Ou seja, não é na mesma ordem que ele citou anteriormente: fria, morna, quente, né? A correspondência certa é: água quente, resistência baixa; água quente, resistência média; água fria, resistência baixa; água morna, resistência alta. Nenhuma das correspondências anteriores. A resposta correta aqui é a letra A, em que fala que água quente, resistência baixa. Por que é a letra A? Porque quanto maior é a potência, ou seja, quanto mais quente eu quero a água, mais baixa deve ser a resistência. Eu coloquei aqui uma figura, né, em que eu mostro para vocês. Se eu quero água quente, ele vai baixar a chave comutadora, e aqui você vê que a resistência é só essa. Então, diminui a resistência e eu aumento a temperatura da água. No verão, eu aumento a resistência e diminuo a potência, ou seja, a água vai sair mais fria no verão, né? E no inverno, ela vai sair mais quente. A resistência é baixa. Quarta questão, também valendo 4 décimos. Um fio de cobre tem comprimento de 120 metros e a área de sua seção transversal é de 0,5 milímetro quadrado. Sabendo-se que a resistividade do cobre a 0 graus Celsius é de 1,72 vezes 10 a menos 8 ohm vezes metro, determine a resistência elétrica do fio a 0 graus Celsius. Na quarta questão, é a típica questão de segunda lei de Ohm, né? Ele te dá o comprimento, a área, lembrando que eu já coloquei aqui em 10 a menos 6, porque isso aqui era o milímetro ao quadrado, tá? E aí o milímetro ao quadrado é 10 a menos 6, tá? Ele te dá a resistividade do fio e ele quer saber qual é a resistência desse fio. Então, vamos lá. A resistência vai ser a resistividade vezes o comprimento em razão da área. Vamos substituir. A resistividade do fio é 1,72 vezes 10 a menos 8. O comprimento é de 120. E a área é meio vezes 10 a menos 6. Ok? Aí, vocês têm que tomar cuidado com a coisa. 10 a menos 6 no denominador, eu vou cancelar com menos 6 daqui e sobra menos 2. Eu vou dividir 120 por meio, que vai dar 240. Vai ficar assim: 1,72 vezes 10 a menos 2 vezes 240. Agora, eu vou pegar esse zero que tá à direita e vou cancelar com o zero à esquerda. Vai sobrar só menos 1 aqui. E aí eu vou multiplicar também o 24 com 1,72. Quando eu faço isso, eu fico com 41,28 vezes 10 a menos 1. E aí, novamente, eu caio aquela mesma ideia. 10 a menos 1 significa que eu vou pegar essa vírgula e eu vou passar ela uma casa para a esquerda. Então, vai ficar 4,128 ohms. Essa é a nossa resposta. Já a quinta questão, valendo 1,2 pontos, diz o seguinte: 2 resistores de resistências elétricas respectivamente iguais
a 4 ohm e 6 ohm, ao serem associados em série, são percorridos por uma corrente elétrica de intensidade 2 A. Determine a resistência equivalente da associação, a diferença de potencial a que a associação está submetida e a diferença de potencial em cada resistor associado. Primeira coisa, vamos entender o que está acontecendo. Essa é uma questão muito legal de associação de resistores em série. E vai ficar bem claro para vocês que é uma das mais fáceis que tem, né? Nós temos aqui dois resistores, eu vou colocar para vocês aqui o desenho, tá? Nós temos dois resistores. Esse vai ser o resistor 1 e esse é o resistor 2. Dois resistores de resistência elétrica respectivamente a 4 ohms e 6 ohms. São associados em séries, eles são percorridos por uma corrente de 2 amperes. Então, eles vão ser percorridos aqui por uma corrente de 2 amperes, ok? E aí, essa corrente, ela não tem pra onde ir, ela vai passar por um e vai passar por outro. Como ela passa, a mesma corrente passa pelos dois resistores, nós dizemos que essa aqui é uma associação em série. Porque a corrente não tem outra alternativa a não ser passar por ambos os resistores. Na letra A, ele pergunta qual é a resistência equivalente. Para saber a resistência equivalente de uma associação em série, basta somar. Então, 4 mais 6 é 10 ohms. Respondemos a letra A. Aí, continuamos, né? O que ele pede na letra B? Na letra B, ele fala assim, a diferença de potencial aqui, a associação está submetida. Então, é para me determinar isso. Eu sei que essa associação, ela está submetida a uma diferença de potencial. Ok? E eu quero saber que diferença de potencial é essa. Para saber a diferença de potencial, eu vou aplicar a primeira lei de Ohm. E a primeira lei de Ohm diz que a tensão vai ser a resistência vezes a corrente. Detalhe, que resistência é essa? É a resistência equivalente. Que corrente é essa? É os 2 amperes que ele diz que passa por um e passa pelo outro resistor. Então, eu venho aqui e substituo. A resistência equivalente é 10 e a corrente é 2. Então, a tensão é de 20 volts. Fechado. Aí, lá na letra C, ele fala o seguinte, determine a diferença de potencial em cada resistor. Opa! Essa tensão elétrica que eu achei aqui não é a tensão elétrica de cada resistor? Não, essa aqui é a tensão elétrica total. Por quê, professora? Porque eu usei a resistência equivalente. Para saber a tensão elétrica em cada um dos resistores, novamente eu vou aqui desenhar para você. Esse é o resistor de 4 ohms, esse é o de 6 ohms. Significa, gente, o seguinte, ó. Tem uma tensão elétrica aqui, nesse resistor, que é a tensão 1. E tem a tensão elétrica aqui nesse resistor, que é a tensão 2. A tensão elétrica total a gente já achou. Sabemos que é de 20 volts. Eu quero descobrir a tensão elétrica no resistor de 4 ohms e a tensão elétrica no resistor de 6 ohms. Como que faz isso, professora? Essa aqui é a letra C, tá? Muito simples. Aplica a lei de Ohm para esse e depois aplica a lei de Ohm para esse, tá? A tensão 1 vai ser o resistor 1 vezes a corrente que passa nele. Portanto, a tensão 1 é 4 vezes 2. 4 vezes 2 dá 8 volts. Professora, precisa fazer a conta de novo, porque eu já sei que a tensão total é 20. Se aqui tem 8 volts, para dar 20, aqui tem que ter 12 volts, é isso? Exatamente. Quer fazer o teste? Faça. A tensão no resistor 2 vai ser a resistência 2 vezes a corrente que passa por ele. A tensão 2, então, vai ser 6 vezes 2.
e 6 vezes 2 dá 12 volts. Então, eu provei para você que a tensão total é a soma das tensões nos resistores associados em série. Questão 6, também valendo 1,2 pontos. Associam-se em série dois resistores de resistência R1 igual a 7 ohm e R2 igual a 5 ohm. E a associação aplica-se uma diferença de potencial de 120 volts. E aí ele coloca a figura aqui para você, mostrando os dois resistores associados em série, estabelecida aqui uma diferença de potencial de 120 volts nesse circuito. Letra A pede o seguinte: qual é a resistência equivalente da associação? Letra B, qual a intensidade de corrente elétrica na associação? E letra C, qual a diferença de potencial em cada resistor associado? Questão 6 aqui para a gente matar essa atividade agora, para acabar com isso. Novamente eu tenho associação em série e só tem dois resistores. Letra A, determine aí para mim, né, qual é a resistência equivalente da associação. Se está em série é só somar. Resistência equivalente é a resistência 1 mais a resistência 2. 7 mais 5. Resistência equivalente vai ser, então, 12 ohms. Na letra B, ele te pergunta qual a intensidade da corrente elétrica na associação, porque ele não disse pra gente. Para achar a corrente elétrica, eu tenho que aplicar a lei de Ohm, a corrente que vai passar por ambos os resistores. Para achar essa corrente, eu preciso da resistência equivalente e da tensão elétrica total. Eu sei a tensão elétrica total, foi fornecida na figura. E então ficou muito fácil. Tensão é a resistência vezes a corrente. Tensão é 120, essa é a resistência equivalente, que é 12, vezes a corrente, a intensidade de corrente. Quem é a intensidade de corrente? Vai ser 120 em razão de 12, porque está multiplicando, eu passo dividindo. Isolei o que eu quero saber, né? Tá isolado. 120 dividido por 12, muito simples, a corrente é de 10 amperes. Agora vamos para a letra C. Na letra C ele quer saber qual é a tensão ou a diferença de potencial em cada um dos resistores. Novamente, tensão no resistor 1 é a resistência 1 vezes a corrente que passa por ele. Tensão no resistor 2 é a resistência 2 vezes a corrente que passa por ele. Quem é a tensão 1? Vai ser 7 vezes 10. 7 vezes 10 é 70 volts. Se a tensão total é de 120 volts e a tensão no resistor 1 é de 70, sobra quanto para dar 120? Faça essa pergunta. 50, não é isso? Então é o que eu tenho que achar aqui. A tensão 2 vai ser 5 vezes 10, que dá 50 volts. Então a gente achou aí a tensão elétrica no resistor 1 e a tensão elétrica no resistor 2.